Muita gente chega aqui me perguntar e diz assim: Gina, por que depois que eu aceitei Jesus, que eu estou lendo a Bíblia, por que depois que eu passei a buscar as coisas do alto, as coisas se tornaram muito mais difíceis para mim? Tá difícil para mim na minha casa, com a minha família, com meu marido, com meus filhos. Tá difícil, sabe, com meus vizinhos. Tá difícil no meu trabalho, meu chefe. Tá muito difícil com meus amigos. Tudo para mim se tornou muito mais difícil depois que eu passei a buscar as coisas do alto. Poxa, tô tão certinho, tá tudo tão certinho. Enquanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu quero te dizer que esse não é bem o caso. O caso é que sempre esteve difícil, sempre foi assim. Só que agora você está percebendo isso por quê? Porque você está no mundo, mas não faz mais parte dele. A partir do momento em que a gente começa a buscar as coisas de Deus, o Espírito Santo começa a nos incomodar a respeito disso. Não é que as coisas cresceram mais, né? Não é que os problemas cresceram mais. É que os seus olhos espirituais se abriram. E quando a gente está voltado para as coisas de Deus, as pessoas, elas tendem a ficar sempre do lado contrário. É como se fosse uma luta do bem contra o mal. As coisas ficam mais visíveis, tanto para a pessoa que está nos vendo, quanto para a gente que está observando, né, essas pessoas. Elas sempre estiveram ali. É como se fosse um ferimento no nosso dedo mindinho, aonde parece que tudo que a gente vai fazer, a gente tropeça ali, a gente bate ali, sabe? Parece assim que o nosso dedo agora ele é enorme, aquele dedo mindinho é enorme, não é? O dedo sempre esteve ali, só que agora está mais sensível. Você está mais sensível às coisas espirituais. Então significa que você não tem mais uma natureza mundana. Quando a gente se enche do Espírito Santo, isso fica muito mais visível mesmo para a gente. A gente passa a perceber que perde muito tempo com coisas materiais, perde muito tempo com brigas, sabe? Que não tem importância, não valeu a pena ficar tanto tempo sem falar com aquela pessoa, não valeu a pena tomar aquela pessoa como nosso inimigo por tantos anos. Porque a gente percebe através, né, das coisas de Deus, através do toque do Espírito Santo, que aquilo pode nos prejudicar espiritualmente e pode nos impedir de viver uma vida que realmente nos importa e que não é aqui. É depois, né, da nossa morte que começa a nossa verdadeira vida. E quando a gente percebe que essas coisas mundanas, né, essas coisas materiais, e elas não vão com a gente passa a enxergar o mundo de maneira diferente. E com essa nova visão, a gente pensa, né, que as pessoas ficaram muito mais difíceis pra gente, que tudo ficou muito mais difícil, que os problemas cresceram, ficaram gigantes, não é? Eles sempre estiveram ali, só que agora a nossa visão espiritual, ela se abre, ela está aberta, né? Essas pessoas que estão aí ao nosso redor e que não estão buscando as coisas do alto, elas têm uma natureza totalmente diferente da nossa. Elas é como se fosse uma batalha entre o bem e o mal, porque é realmente isso. Não é que as pessoas sejam mal, mas que as coisas, o que está usando ela é o mal. E se você nunca percebeu isso, é porque a sua natureza espiritual de antes não te permitia. No livro de Eclesiastes, Salomão, ele nos adverte, ele nos fala justamente sobre isso, sobre a sabedoria e o conhecimento. Ele afirma que com muita sabedoria vem muita tristeza e com mais conhecimento vem muito mais sofrimento. Em outras palavras, enquanto mais aumenta seu conhecimento sobre a Bíblia e sobre Jesus e os seus feitos, mais aumenta o seu sofrimento, mais você enxerga o mundo de uma maneira muito diferente e muito ruim. A gente passa a perceber que o mundo, ele é muito sujo. O mundo, ele já é do maligno.
E eu não quero parecer ruim e nem mórbida, mas é a pura verdade. Tornar-se cristã, servir a Jesus, isso não nos isenta, não nos deixa livre de sofrimento, livre de ataques, e principalmente espirituais, e principalmente também ataque das pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que deveriam nos apoiar e nos amar. Mas servir a Jesus nos ensina a ficar forte, a lidar com esse tipo de situação, a lidar com esse tipo de gente. Portanto, não deixe nada te derrubar. Você é forte, você é muito mais do que vencedor. Pense nisso.